Depois que a gente entende o código básico para a criação de threads e sabe como passar um parâmetro para uma thread e também obter o valor de retorno dela, fica mais fácil da gente criar diferentes tipos de funções para que as threads vão implementar. Por exemplo, eu tenho aqui um código que vai receber um número inteiro do usuário e vai calcular a sequência de Fibonacci para aquele número. Então a gente sabe, né, desde lá de algoritmos 1, calcular a sequência de Fibonacci, aquele problema recursivo onde Fib de 0 é 0, Fib de 1 é 1, e a partir de 2 a gente tem uma fórmula que diz que Fib de n, né, onde n é maior ou igual a 2, é igual a Fib de n menos 2 mais Fib de n menos 1. Então, Fib de 2 seria 1, Fib de 3 seria 0 mais 1, que seria 1 também, Fib de 4 seria 1 mais 1, que seria 2, e assim por diante. Eu, então, implementei uma função para thread calcular essa sequência de Fibonacci. Nossa main é muito parecida com a main do código básico. Então, eu tenho aqui um identificador para a thread que vai ser criada, um número inteiro, que vai ser esse número que eu quero, para qual eu quero calcular a sequência de Fibonacci, um status, que vai guardar o valor de retorno da criação da thread, não o valor de retorno da thread, mas da criação dela, se ela foi criada ou não de maneira correta. E aqui eu vou guardar um ponteiro para char, que vai ser o valor de retorno da minha thread. Então, eu não quero o inteiro como valor de retorno, por exemplo, que é o mais comum da gente fazer. Eu quero um string como valor de retorno. Por isso que eu tô, o meu retorno, minha resposta da thread vai ser armazenada num ponteiro para char. Então, aqui eu leio, verifico se o usuário passou o número inteiro na linha de comando, obtenho esse valor e invoco a criação da nova thread. Passo o identificador thread aqui, que vai armazenar, se a thread for criada com sucesso, vai armazenar o identificador dela. Não quero mexer nada a respeito do escalonamento. Vou pedir para a thread, quando criada, executar diretamente a função calcfibo, a gente já vai ver essa função, e quero passar para essa função calcfibo o parâmetro num, que vai ser o que o usuário digitar na linha de comando. Então, vamos dar uma olhadinha lá na calcfibo. Aqui está ela. A gente sabe que toda função para threads tem que receber um void pointer, então aqui não seria diferente. E aí, aqui eu implemento a função para calcular Fibonacci. O número inteiro que eu passei, ele é convertido aqui, porque aqui na assinatura do método da função, ele está como void pointer, mas a gente sabe que ele é um inteiro, então eu converto ele para um inteiro, que eu chamo de n, e faço o cálculo de Fibonacci, né, da maneira iterativa aqui. Como eu quero retornar uma string, para cada número de Fibonacci que eu obtenho, eu faço uma conversão da string obtida para um inteiro. Desculpa, do inteiro obtido para uma string. Eu faço isso através da função sprintf, que permite a gente pegar o inteiro e passar ela para uma string. Então, essa resstring aqui, str, é só um local temporário para armazenar essa string do número. E aí, em cada iteração, eu vou concatenando ela com um espaço. Então, fica, se eu quero Fib de 6, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vamos imaginar que eu quero um Fib de 6. Tá aqui, exercício 3. Esqueci de passar o número, né? Então, eu quero Fib de 6. Vejam que aqui está a sequência, ó. 0, esse foi o primeiro número encontrado, depois espaço, depois 1, depois espaço. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Estou concatenando espaços aqui para cada um dos números que eu estou calculando Fib de maneira iterativa, começando a partir de 0 e indo até 6. Tá? E aí, o valor de retorno, quando eu tiver terminado de calcular toda a sequência e essa sequência já estiver numa string, que aqui eu estou chamando de sec, eu vou retornar
para o processo PY através do pthread exit, que finaliza a minha thread e é como se estivesse dando cutucando assim o processo PY, dizendo, olha, terminei. É um sinal. Em sistemas operacionais a gente chama isso de um sinal. Vai ter um sinal que vai acordar o processo PY, despertar, desbloquear esse processo e ele vai poder voltar a executar. A gente vai ver daqui a pouquinho lá no código da main. Só lembrando aqui que sec é um ponteiro para char e foi alocado dinamicamente, porque ela não pode, sec não poderia ser uma variável local, porque se ela fosse, quando essa função terminasse, finalizasse, a posição de memória onde aquela variável residia poderia ser sobrescrita, e aí nosso programa poderia ter um resultado inesperado. Então, melhor do que isso, o correto, na verdade, é alocar uma posição de memória que vai ficar disponível mesmo quando essa thread finalizar, de forma que o processo PY vai poder ler essa posição de memória e copiar o resultado que está armazenado lá. Então, quando a thread finaliza, o processo PY, que estava bloqueado, esperando pelo término dela, vai ser desbloqueado. Vai voltar para o estado pronto. Aí o escalonador depois vai escolher ele em algum momento para executar. E nesse caso, ele vai voltar a executar e vai armazenar aqui em sec o valor retornado pela thread filha. De posse desse valor, a gente imprime a sequência. A sequência de Fibonacci aí a gente imprime aqui. Opa. Certo? Nosso sharp pointer. Então, está aqui. Vou lembrando como compila novamente, passando a opção menos pthread e daí vamos executar. Fibo de 0 é 0, fibo de 1 é 0,1, fibo de 2, 0,1,1, fibo de 3, 0,1,1,2 e assim por diante.